na parte de terça-feira. Lembre-se, Deus sabe que nós temos memória curta. Deus sabe quão fácil é esquecer as coisas. Por isso, Deus começou o 4º mandamento da lei de Deus dizendo: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Êxodo capítulo 20, verso 8. Deus sabe que nós esquecemos facilmente das coisas que não estão sendo vistas. Longe dos olhos, longe do coração. Nós temos que ter na nossa mente, continuamente, os grandes feitos de Deus, os grandes memoriais de Deus, para nos lembrarmos quem é o nosso Deus, o Santo de Israel. Leia Josué capítulo 4. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 4. Por que Deus pediu que os israelitas construíssem um memorial? Leia o capítulo 4 comigo. Quando o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou com Josué, dizendo: escolham 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passem adiante da arca do Senhor seu Deus, até o meio do Jordão, cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vocês. E no futuro, quando seus filhos perguntarem: o que significam estas pedras para vocês? Respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Deus quer que a gente conte e reconte as maravilhas operadas por Deus. Nós deveremos contar para os nossos filhos, para as nossas crianças, nos cultos da manhã, nos cultos da noite, tirarmos tempo para contar para eles das maravilhas deste Deus, para que eles também acreditem nesse Deus, para que a memória humana não esqueça desses grandes sinais e maravilhas operados por Deus. Verso 8 diz: os filhos de Israel fizeram como Josué havia ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao lugar onde passariam a noite, e as depositaram ali. Josué também levantou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde ficaram parados os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e essas pedras estão ali até o dia de hoje, porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo o que o Senhor, por meio de Moisés, havia ordenado a Josué que falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Quando todo o povo tinha passado, a arca do Senhor e os sacerdotes também passaram, à vista de todo o povo, passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado Moisés. Deus quer que os seus líderes, seus ungidos, sejam respeitados, e Deus faz tudo para mostrar o respeito que deveriam ter todos aos ungidos do Senhor. Assim Deus fez com Moisés, assim Deus fez com Josué. Verso 15 diz: o Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que estão levando a arca do testemunho que saiam do Jordão. Então Josué ordenou aos sacerdotes, dizendo: saiam do Jordão. Quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do meio do Jordão, e as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e corriam como antes, sobre todas as suas ribanceiras. Deus fez milagres. Primeiramente, ele parou as águas do Jordão, secou o rio Jordão para que o povo atravessasse, enquanto a arca, com os sacerdotes que a carregavam, permaneceram parados ali no meio do Jordão até que toda a multidão passasse. E então eles saíram, e quando os pés dos sacerdotes tocaram a terra seca, as águas voltaram a correr com toda a sua força.
Diz aqui o verso 19: o povo subiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês e acamparam em Gilgal, do lado leste de Jericó. E foi em Gilgal que Josué levantou as 12 pedras que haviam tirado do Jordão, e Josué disse aos filhos de Israel: quando no futuro os filhos perguntarem aos seus pais o que significam estas pedras, expliquem aos filhos de vocês, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado. Aqui no verso 23, fica claro que Josué faz distinção entre aqueles que atravessaram o Rio Jordão e aqueles que atravessaram o Mar Vermelho. Daqueles que atravessaram o Mar Vermelho, eram poucos os que estavam ali. Somente os que tinham 20 anos para baixo, que atravessaram o Mar Vermelho, estavam agora ali presenciando o segundo milagre, que era a travessia do Rio Jordão. Josué e Calebe estavam entre eles. Por isso, no capítulo 4, verso 23, Josué diz: porque o Senhor, seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, se referindo a si mesmo e também a Calebe, até que o Mar Vermelho ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam ao Senhor seu Deus todos os dias. O plano de Deus para aquele tempo era para que o povo não se esquecesse de Deus. Ele criou esses memoriais como lembrança, para recordar, para refrescar a nossa memória, mostrando quem é Deus no céu e quem é Deus na terra. O propósito daquelas pedras era se tornarem um sinal, um símbolo, como um sinal externo de uma realidade mais profunda ou transcendente. Por exemplo, o arco-íris colocado no céu. Quando Noé saiu da arca, Deus colocou esse arco-íris no céu como um sinal de aliança e de misericórdia. Deus também criou outro sinal, o sangue que foi colocado nos batentes e nas vergas das casas israelitas também é chamado de sinal. Naquela noite de tragédia, quando os primogênitos egípcios foram mortos, os primogênitos israelitas foram poupados, porque os pais sacrificaram o cordeiro e os pais colocaram na verga da porta o sangue do cordeiro. E isto era um sinal, um memorial. E mais significativamente, o sábado também é um sinal de Deus, um memorial de Deus. Neste caso, o sábado é um memorial da criação. Semanalmente, quando nós guardamos e santificamos as 24 horas do sábado, do pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado, nós estamos dizendo que não somos produtos da evolução, que nós somos produtos da criação especial de Deus, conforme Gênesis 1, 26, quando Deus disse: façamos o homem à nossa semelhança. Nós fomos criados à semelhança do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Queridos, nós pertencemos a Deus. Fomos criados como seres espirituais, acima do reino animal, para ter domínio sobre o reino animal. Nós pertencemos, por criação, ao reino espiritual de Deus. E o sábado é um memorial, é um sinal de que Deus é o Criador. Em Josué capítulo 4, o sinal é um memorial, lembrando cada geração posterior do milagre da travessia do Rio Jordão. Na época do Antigo Testamento era comum criar memoriais de pedra e realizar rituais que despertavam perguntas. Em vez de repetir os milagres, Deus estabeleceu monumentos que traziam à memória seus grandes atos e desencadeariam respostas significativas. O sinal estaria lá por muito tempo, levando o povo a manter esse milagre do Senhor em sua memória coletiva para sempre. A pergunta que seria feita pelas gerações futuras é bastante significativa,
porque é formulada de forma pessoal. A pergunta está em Josué 4:6. O que significam estas pedras para vocês? Cada nova geração deveria internalizar e entender o significado daquelas pedras por si mesmas. Pessoalmente, a fé em um Deus que faz milagres pode ser mantida viva somente se cada geração redescobrir o significado dos atos poderosos do YHWH. Por si mesmo, você tem que descobrir que o Santo de Israel, o YHWH, o Eterno, ele é o seu Deus, que opera milagres hoje, como também operou naquele tempo. Ninguém, especialmente nossos antepassados, pode crer por nós. A crença, a fé, tem que ser exercida individualmente, pessoalmente. O seu pai ou sua mãe, ninguém pode crer por você. Você tem que se apropriar do sangue de Jesus Cristo, aplicar na sua vida, pela fé em Jesus Cristo, uma fé intransferível. Ela é pessoal. É você e Jesus Cristo. Você confessando os seus pecados e Jesus Cristo perdoando os seus pecados e derramando o Espírito Santo sobre você, para que você seja santificado. O processo usado por Deus para santificar você é o derramamento do Espírito Santo. Por isso você se torna templo do Espírito Santo. Os memoriais de Deus têm significado para você e para mim hoje. Lembremos-nos, lembre-se que o quarto mandamento começa com este verbo: lembra-te do dia do sábado para o santificar. O sábado, o sétimo dia da semana, se tornou um dia esquecido, um memorial esquecido. Por isso surgiu a teoria da evolução, de que nós somos produtos do acaso. Mas não, queridos. Todos os filhos e filhas de Deus que creem na palavra de Deus e que amam a Jesus Cristo e que guardam seus mandamentos, eles têm na sua mente o quarto mandamento da lei de Deus, que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor seu Deus. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. E ao sétimo dia descansou, abençoou e santificou. Meu querido irmão, Deus colocou memoriais para nos fazer lembrar de que Deus é Deus. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Aleluia!